Se você é o tipo de pessoa que tenta agradar todo mundo, que evita conflitos a qualquer custo e que sente um peso enorme só de imaginar alguém decepcionado com você, existe uma grande chance de que isso não tenha começado agora. Na verdade, esse comportamento quase sempre começa muito antes de você perceber. Talvez você se esforce para ser gentil o tempo todo. Talvez você diga sim, mesmo quando queria dizer não. Talvez você coloque as necessidades de outras pessoas sempre na frente das suas. E depois, no silêncio, se pergunte por que se sente tão esgotado. E talvez você nunca tenha parado para pensar de onde isso realmente veio. Porque a maioria das pessoas acredita que agradar os outros é apenas parte da personalidade, como se fosse algo natural, algo que simplesmente faz parte de quem você é. Mas muitas vezes, não é. Muitas vezes, isso é um comportamento aprendido muito cedo. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas crianças são extremamente sensíveis ao ambiente emocional ao redor delas. Elas prestam atenção em tudo, no tom de voz dos adultos, nos olhares, nas mudanças de humor, nas pequenas tensões que ninguém explica. E quando uma criança cresce em um ambiente onde amor, aprovação ou atenção parecem depender do comportamento dela, algo muito específico começa a acontecer. Ela aprende que precisa ser boa. Não apenas boa, mas perfeita. Perfeita no comportamento, perfeita nas reações, perfeita em não causar problemas. E aos poucos, sem perceber, essa criança começa a desenvolver uma habilidade muito forte: ler o ambiente emocional das pessoas. Ela percebe quando alguém está irritado, quando alguém está decepcionado, quando algo parece errado. E então, ela tenta ajustar o próprio comportamento para evitar que algo ruim aconteça. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas para muitas crianças, agradar os outros não era apenas uma escolha, era uma forma de segurança. Se eu não causar problemas, se eu fizer tudo certo, se eu não irritar ninguém, então talvez tudo fique bem. Com o tempo, esse mecanismo se torna automático, e mesmo quando você cresce, mesmo quando o ambiente muda, seu cérebro continua operando com o mesmo programa antigo. Você entra em um lugar e automaticamente tenta sentir o clima emocional. Você pensa duas vezes antes de discordar. Você tenta não incomodar. Você tenta não ser difícil. E existe um sinal muito comum que quase toda pessoa que tenta agradar os outros reconhece: a culpa. Uma culpa estranha que aparece quando você coloca um limite, quando você diz não, quando você decide fazer algo por você. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas essa culpa não significa que você está fazendo algo errado. Na verdade, ela é apenas um eco de um aprendizado antigo. Seu cérebro foi treinado por muito tempo para acreditar que agradar as pessoas era a forma mais segura de existir. Por isso, quando você começa a agir de forma diferente, ele dispara um alerta, como se estivesse dizendo: cuidado, isso pode ser perigoso. Mas aqui está algo importante que poucas pessoas percebem. Esse comportamento não nasceu de fraqueza, ele nasceu de adaptação. Em algum momento da sua vida, agradar os outros foi a melhor estratégia que sua mente encontrou para manter paz, aceitação ou segurança emocional. Seu cérebro estava tentando proteger você, e talvez você nunca tenha olhado para isso dessa forma, porque muitas pessoas que agradam os outros vivem com a sensação de que há algo errado com elas, como se fossem fracas por não conseguirem impor limites. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa é apenas uma habilidade emocional que ficou ativa por tempo demais. E quando você começa a entender isso, algo muda. Você começa a perceber que não precisa lutar contra quem você é. Você só precisa atualizar um mecanismo antigo. Aos poucos, você começa a perceber que dizer não destrói relacionamentos, que colocar limites não significa rejeitar as pessoas e que o seu valor não depende da aprovação constante de ninguém.
Talvez você ainda seja uma pessoa gentil. Talvez você ainda goste de ajudar os outros. Mas existe uma diferença enorme entre gentileza e abandono de si mesmo. E quando você começa a enxergar isso, algo dentro de você fica mais leve, porque você percebe que não precisa carregar o peso emocional de todo mundo ao seu redor. Você pode continuar sendo uma boa pessoa, sem precisar desaparecer para isso. E talvez a pergunta mais importante seja essa: você tenta agradar os outros porque realmente quer, ou porque, em algum momento da sua vida, aprendeu que essa era a única forma de ser aceito?